Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos instrua, nos dê força, capacidade, entendimento para nos esforçarmos naquilo que é sua vontade, naquilo que é o seu desejo. É o que eu desejo para mim, desejo para todos os meus irmãos, que Ele nos ajude a sermos corretos diante dEle e, possível sendo, estarmos também corretos em graça diante dos homens, mas sem nos esquecer, sem deixar de lado a obrigação de que primeiro é Deus. E se possível for, agrademos a todos, tenhamos paz com todos. A quem então nós vamos servir? O mundo? O homem? Nossos desejos? Nossa capacidade mental? Ou ao Senhor? Josué capítulo 1, verso 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então Deus aconselhando a Josué a estar firme, a estar seguro na palavra dele, naquilo que Moisés deixou. Esforça-te, tem muito bom ânimo, tem que ser esforçado, tem que ter ânimo, tem que ter cuidado para fazer conforme a Bíblia ensina, porque é tempo em que os homens não estão suportando a sã doutrina, amontoam para si doutores para falarem, para pregarem conforme as suas próprias concupiscências, para trazer um evangelho que não é o evangelho correto. Tudo isso é sinais do fim. Tudo isso mostra que os dias têm sido maus e maus, porque são ensinamentos tirados da Bíblia, mas não são ensinamentos da Bíblia. Tem uma parte, é sutil, é enganoso. Lá na frente você vai perceber que tem algo que não combina com a palavra. Então tem surgido durante os tempos seitas, falsos mestres na igreja. Tem surgido durante todo o tempo,
principalmente nestes dias aos quais estamos vivendo. Profetas, profetisas, se dizendo enviados por Deus para trazer algo para o povo. Agora, é um tempo, preste atenção, tem chegado o tempo, conforme foi falado, uns 40 anos atrás, por Billy Graham, Billy Graham trouxe isso aí, que a Bíblia chegaria o dia que ela seria um objeto de ataques. O diabo levantaria homens cruéis, lobos, devoradores, para atacar a palavra de Deus, por causa de uma seita, por causa do seu próprio pensamento. Então ele diz, a Bíblia será objeto de ataques, porque o diabo quer que duvidemos da Bíblia. E veja se isso não está em plena evidência. Enquanto uns estão querendo a Bíblia, abraçar, ficar somente com ela, porque ela é a palavra, ela é Cristo em nós, se essas palavras estiverem impregnadas em nossos corações, você não precisa de mais nada. Você tem a vida em si, você tem a obediência a ela, conforme está a ordem de Deus para Moisés. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. É ensinar e praticar, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Agora, se o diabo conseguir, com a sua astúcia, fazer com que nos desviemos apenas um pouquinho desta palavra. Quer dizer, o diabo quer que nós duvidemos da Bíblia. E se ele conseguir nos desviar por um pouco que seja das Escrituras, da vontade de Deus, veja o que ele fez lá no Éden. Desviou Eva um pouquinho das Escrituras, desviou Eva um pouquinho daquilo que Deus ordenou, falando bem de Deus. E era verdade o que ela estava falando, desviando um pouquinho. Olha o que aconteceu. Então, se o diabo conseguir nos desviar por pouco que seja das Escrituras, ele terá conseguido uma grande vitória. Agora vejam, meus irmãos, a Bíblia é a nossa autoridade, a Bíblia é o nosso absoluto, a Bíblia é o nosso poste, é a nossa âncora. Quando nós precisamos de alguma coisa, de uma palavra de consolo, a Bíblia tem. De ânimo, a Bíblia tem. De consolo, a Bíblia tem. Porque a Bíblia é a nossa autoridade máxima. Então observe este conselho. Jamais permita que alguém o desvie deste livro. Creia nele de capa a capa. Procure viver uma vida conforme está escrito. Homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, anciãos. A Bíblia é tão completa. Mas nós devemos ter este cuidado de manter-nos fiéis a esta Bíblia. Porque Eva não se manteve fiel. O conselho de Deus para Josué é para se manter fiel. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares.
Deixa o Senhor te guiar através deste livro bendito. Deixa o Senhor te guiar, irmão, irmã, jovens. Deixa o Senhor te guiar. Como Pedro, como Paulo escreveu a Timóteo, falando pelo observar os ensinamentos da palavra, a doutrina na qual ele tinha sido criado, do que ele aprendeu do apóstolo. Ele aprendeu, mas ele devia esforçar-se para manter-se fiel, porque surgem propostas, surgem tantas coisas para nos desviar do caminho. Iriam surgir dificuldades no caminho de Josué, então ele teria que ser esforçado. Esforça-te, tem bom ânimo, mantenha-te firme à palavra, não te desvie nem para a esquerda nem para a direita. Então Paulo aconselha Timóteo a fazer a mesma coisa. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Naquele tempo também tinha os homens infiéis, tinha os enganadores, os trapaceiros, embaraçados nos negócios da vida. Não estava preocupado em agradar a Deus, mas em agradar aqueles que tinham mais dinheiro, em agradar mais o seu coração pecaminoso. Mas o Senhor estava orientando também a Timóteo, através de Paulo, como ele deveria fazer, como ele deveria se proceder. Então nós devemos ser agradecidos a Deus, porque Ele nos tem ajudado. Ele nos tem ajudado, então vamos pedir mais isso. Esforça a nossa coragem, Senhor, nos ajude, nos mantenha fiéis na doutrina dos apóstolos e dos profetas, nos mantenha dispostos, se errarmos, a corrigir os nossos erros, e não ignorá-los, não tentar passar por cima deles, como se nós pudéssemos fazer isso, como um rolo compressor. Então, meus amados e preciosos irmãos, observem tudo isso, siga a verdadeira doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Mantenha-te fiel a Cristo. Esse é o primeiro dever nosso, nos mantermos fiéis a Cristo, sem nos desviarmos, sem desviar a nossa conduta, seja para agradar a nós ou agradar a quem quer que seja. Cristo, a Bíblia Sagrada, é a nossa autoridade, é a nossa estrela do norte, é a nossa âncora, ela é tudo. Não deixe o diabo roubar de você isso que você tem de melhor, a palavra de Deus. Guarda ao profundo do seu coração. Guarda bem no profundo, que ela é o teu socorro, ela é o teu escudo, ela é a tua espada. Ela é o que você precisa para vencer tudo que vier contra ti. Cada um dos nossos irmãos do passado que fizeram isto, que guardaram a palavra no coração, eles venceram a Satanás, eles venceram o inimigo, e nós vamos vencer também através desta gloriosa palavra. Então não rejeite a palavra. Tem muitas coisas acontecendo, tem muitos falsos mestres na igreja. A Bíblia tem sido objeto de ataques. O diabo quer que nós duvidemos da Bíblia.
Não se engane, qualquer pessoa que desvaloriza a Bíblia, ele é usado pelo diabo. Porque se ele conseguir nos desviar, tirar a nossa fé dessa palavra, nem que seja um pouquinho só, ele estará conseguindo uma grande vitória. Mas mantenha-se pela palavra e ela manterá você no caminho correto. Observe suas instruções e ela te guiará ao caminho da vida. Que Deus nos abençoe e nos ajude em nome de Jesus Cristo. Amém.